Boa noite, minha gente. Bom, Brasil, Brasil, Brasil. Ame-o ou deixe-o. Em alguns momentos, sinceramente, tenho vontade de deixá-lo, porque o Brasil ele atingiu um ponto tal que Rui Barbosa tinha razão quando dizia que tinha momentos que ele tinha vergonha de ser brasileiro. E eu creio que hoje nós estamos nesse ponto, nós estamos com vergonha de ser brasileiros. Mas vamos mais além ainda, existem pontos em que, por exemplo, eu tenho vergonha de ser cristão no Brasil. Porque existem algumas pessoas no Brasil que estão fazendo do cristianismo coisas tais que foge a todo e qualquer outro conceito. Porque, por exemplo, uma coisa é eu, enquanto ser humano, pecador. Eu, enquanto ser humano pecador, quando eu peco, eu estou pecando às custas da minha própria salvação. Ou seja, seria mais contra mim mesmo que eu estou lutando. Mas nós vemos algumas pessoas, por exemplo, Magno Malta. Magno Malta saiu em defesa da proibição de armas, porque, segundo ele, o cristão não pode portar armas. Eu não sei de onde que ele leu isso, eu não sei qual é o evangelho que ele estudou, porque qualquer criança do meio cristão sabe que o próprio Cristo, num determinado momento, disse: aquele que não tem arma, venda sua capa e compre uma espada. Bom, é claro que a realidade era outra, é claro que o objetivo dessa fala também não era para ser levado ao pé da letra, muito embora, veja bem, a defesa da propriedade, a defesa da sua moral, a defesa da tua casa, a defesa da tua família, isso é previsto na Bíblia de A a Z, de Gênesis até Apocalipse. Mas não vamos parar aí no Magno Malta, até porque Magno Malta, coitado, puxa vida, ele é só uma porcaria de um cara que chegou ao governo. E como ele é um esquerdopata demente também, e ele tem que defender essa esquerdopatia que está aí, porque senão já aparece o rabo dele, e aí todo mundo vai saber quem ele de fato é, né? Então, vamos dar um crédito a ele, deixar ele de lado, até porque ele é o que menos interessa. Mas nós vemos agora o Marcelo Crivella, por exemplo, ele assina um decreto legislativo, número 1312/2017, publicado em 28 de 12 de 2017, ou seja, no apagar das luzes do ano de 2017. Nesse decreto legislativo, ele concede uma licença ao prefeito, ele mesmo, e ao vice-prefeito, para que se ausentem do território nacional e do território do município no exercício de 2018. Artigo 1º. Fica concedida licença ao prefeito e ao vice-prefeito para se ausentarem no exercício de 2018 do território nacional por qualquer prazo, do território do município, no caso de ausência, por prazo superior a 15 dias consecutivos. Artigo 2º. Tratando-se de viagem oficial, o prefeito e o vice-prefeito, no prazo de 15 dias úteis, a partir da data do retorno, enviarão à Câmara Municipal relatório sobre os resultados da viagem. Parágrafo único. O relatório disposto no caput deste deverá informar os nomes dos integrantes da comitiva e o custo total da viagem. Muito bem. Veja bem, essa licença que ele se concede ao vice dele, está dizendo o seguinte, que eles podem viajar simplesmente sem precisar comunicar, e somente quando eles voltam, eles enviam um relatório com
sobre os resultados da viagem, com os custos e com os nomes de quem integrou a comitiva. Somente isso. Veja, gente, isso é inadmissível para um país, vamos falar melhor, para um estado, né, como é o Rio de Janeiro, onde já fecharam 9 hospitais. 9, gente. Sabe lá o que é isso? Tem 9 hospitais fechados no Rio de Janeiro. Por quê? Por falta de verba, por falta de administração pública, municipal, estadual, inclusive federal. O Rio de Janeiro está em guerra. O Rio de Janeiro tem favelas que estão sendo dominadas por facções que, aliás, diga-se de passagem, são facções que estão a trabalho do próprio governo, dos próprios políticos. Essas facções nada mais são do que os braços estendidos dos políticos em ação. Onde os políticos não podem aparecer, vão aparecer algumas facções. Então essas facções nada mais são do que os braços armados da guerrilha para manter a esquerda no poder. Tem gente que ainda não caiu a ficha. E aí a gente vê que onde está um homem desse que se diz cristão, se diz, porque não é, tá? Crivella não é cristão, porque se fosse cristão teria vergonha na cara, mas não é, tá? Porque como eu disse no início, ele poderia até ter os pecados dele sem problema nenhum, mas o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo contra toda uma população. Vai morrer muita criança, vai morrer muita gente, vai morrer muito velho, muita gente inocente por causa de uma atitude dessa do Crivella. E nós não precisamos ficar só no Crivella, não. Nós podemos lembrar do Eduardo Cunha, né, que era o presidente da Câmara, que usava a igreja para lavar dinheiro, a lavagem de dinheiro público. Tá? Então não era uma questão de lavar um trocadinho ou outro que ele recebia ali como caixa 2 para a igreja, não era nada disso, não era dinheiro da igreja não, gente. Era dinheiro que era usado, a igreja era usada para lavar dinheiro de propina que eles recebiam. Tá? Ainda não ficou muito bem montado isso daí, por quê? Porque isso envolve os partidos mais fortes do Brasil, quais sejam PMDB, PSDB e PT. São os partidos que dominam a política brasileira. Consequentemente, eles estão sentando em cima e até um joga para o outro. Não, a culpa é porque o PMDB não vai preso, a culpa é porque o PSDB ninguém prende, só querem saber do Lula. E aí falam também, o PMDB fala, mas o Lula é o mais canalha. Mas é tudo coisa para boi dormir, é tudo boi de piranha, conversinha para boi dormir. No apagar das luzes, eles estão se abraçando, tomando vinho, se beijando lá nos cantinhos, né, trocando as propininhas deles. Né? Não, puxa, você recebeu propina demais, me dá um pouco aí para mim, e ali vai. Então veja, gente, esse povo que está aí requer. Eles estão exigindo uma limpeza nacional, limpeza de norte a sul, leste a oeste, mas é uma limpeza profunda. Sabe aquela limpeza que se faz na tua casa de vez em quando, de tirar todos os móveis lá para fora, lavar toda a casa, limpar tudo para depois trazer todos os móveis para dentro de casa de novo? É uma limpeza desse tipo que precisa ser feita no Brasil. Primeiro entra em todas as instituições federais e autarquias, todas, STF, STJ, UAB, o próprio Conselho Federal de Psicologia, enfim, todos esses conselhos, Conselho de Medicina, todos os conselhos regidos que são autarquias, que têm uma parte federal na história, os bancos do Brasil, Caixa Econômica, enfim, todos esses órgãos, Correios, fecha tudo. Fecha tudo e prende todo mundo que está ali, principalmente nos postos de comando, claro. Porque não é o estafeta que está roubando, gente.
Não é o office boy que está roubando, não, gente. Não é a mulher do cafezinho que está roubando, não, gente. Quem está roubando é a liderança. São os gerentes, são os diretores administrativos, são os diretores de núcleo, são os presidentes, enfim, são gente do alto coturno. Então começa aprendendo essa raça. Começa aprendendo e a julgar. Aqueles que já são vistos, que têm culpa no cartório, já é mandado direto para a cadeia e fica por lá. E aqueles que não têm culpa, manda para casa, não tem problema. Tem pouca culpa, vai para casa e só não exerce mais nenhum cargo público. Tem bastante culpa, vai para a cadeia, fica lá preso. Não tem culpa nenhuma, pode sair de lá e pode voltar a exercer cargo público, não tem problema nenhum. Agora, veja bem, primeiro tem que comprovar. E veja bem, dessa raça toda que está na Câmara, no Senado, STF, etc., eu duvido que escape um. Apesar de que pode escapar o Bolsonaro ali, porque todo mundo aparentemente vê que ele é um dos mais sérios que tem ali dentro, mesmo assim, requer uma investigação sobre ele. Requer por quê? Porque ele está lá há quase 30 anos. Além de tudo, gente, se ele está lá há 30 anos, ele sabe de muita coisa. Não é possível que ele tenha, um homem vivido, um homem estrategista, um homem que estudou numa das maiores faculdades do Brasil, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Uma academia onde só entra gente fera. Não é possível que ele tenha ido para lá e tenha entrado no Senado, tenha visto um monte de coisa e não tenha entendido o que estava acontecendo. Não, não é possível. Então ele, no mínimo, cometeu o crime de omissão. Ou seja, isso também é um crime passível de pena. Por quê? Porque você não pode mostrar-se omisso no serviço público. Se você vê alguém roubando uma caneta, você acaba sendo partícipe daquele roubo se você não entrega quem roubou aquela caneta. Então não basta simplesmente você entrar, não, eu não fiz. Meu filho, você não fez, mas você fechou o olho quando você estava vendo o que estava acontecendo. Se você fechou o olho, você é partícipe. Então vamos ver isso tudo e, gente, cria vergonha na cara, gente. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, cria vergonha na cara e começa a pedir pela intervenção militar. Porque não tem outro jeito de consertar essa porcaria desse país, minha gente. Você vai ver teu neto morrer, você vai ver tua mãe morrer, você vai ver teu filho morrer, você vai ver teu irmão morrer e você não está fazendo nada porque você tem medo de uma intervenção militar. Olha, sinceramente, eu também tenho medo de uma intervenção militar, mas eu te digo uma coisa, entre a cruz e a espada, você não tem muita alternativa. E tenha certeza de uma coisa, o país já é comunista, quer você queira, quer não, quer você aceite, quer não. O Brasil já é comunista, o Brasil já está nas mãos dos comunistas, quer você queira, quer não. Poxa, o cara pega, sai lá, o Mourão, vai lá e fala a favor da intervenção militar, o que acontece com ele? Ele é mandado para fora do exército. Né? Ele é mandado descansar porque ele não serve mais para o serviço público. Aí pega dois palhaços, três, né? Um é o Zé Dirceu, mais dois palhaços, um da Frente Nacional de Libertação e o outro que é do MST, né? Três palhaços que saem na mídia falando que tem que estourar a cabeça de coxinha no meio da rua, que tem que ir lá pegar os juízes do TRF4 e não acontece nada com eles. E você acha ainda que está tudo normal? Minha gente, vocês não viram ainda o que está acontecendo com a polícia? A polícia não pode prender. Por quê? Porque ela prende agora, chega na delegacia, o delegado já solta, ou o juiz solta, enfim, não adianta prender, eles estão enxugando gelo. Aí a polícia faz greve, mas também não pode fazer greve porque tem que fazer o serviço. Mas que serviço que tem que fazer? Se não pode prender, adianta pôr o policial na rua? Não adianta, gente. Não adianta. E quer saber de uma coisa? Chegou a hora, o quê? De você fazer a justiça.
Porque a justiça não adianta mais se chamar a polícia, cara. Você chama a polícia vai, não pode prender, a polícia não pode fazer nada. Porque a polícia não pode prender o caboclo. Porque tem um canalha do Gilmar Mendes que decretou que ninguém mais pode nem ser preso, nem ser levado em condução coercitiva. Ora, isso não te cheira mal, não? Isso não está te mostrando que tem algo podre no reino da Dinamarca? Acorda. Puxa, não é possível que você seja tão burro. Deus que me perdoe. Um grande abraço para você, fica em paz e ajude a divulgar esse negócio. Vamos lá.